3, 2, 1. Hoje nós vamos conhecer a história que envolve algumas palavras como fé, perseverança, superação e aprendizado. Estou falando de Alan, que tem 35 anos de idade, é professor, deficiente visual e que tem uma carreira e uma história linda. Vocês vão conhecer agora uma história muito importante e muito legal, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vamos ver. Alan é um cara como você já disse, né, 35 anos de idade. Cara que gosta muito de literatura, ama livros, poemas, filmes, amante de sétima arte, apesar de não ver. Amante mesmo de filmes, séries, apesar de não ver. E, assim, atualmente trabalha ministrando aulas de inglês com um método bem curioso, porque a pessoa aprende comigo, está aprendendo com alguém que não está vendo. Então, assim, é algo bem inusitado para alguns, mas muito interessante. É algo que eu comecei a fazer e estou gostando muito de fazer isso. Durante esses 35 anos de idade, a gente sabe que muita coisa já aconteceu na sua vida. Mas conta pra gente quais foram as que mais marcou a sua história. Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que a coisa que marcou a minha história, sem querer fazer discurso religioso, mas, claro, foi quando eu me converti e aceitei a Cristo como meu Salvador, né? Com certeza, janeiro de 2006, eu acho que foi a partir daí que eu comecei a entender muita coisa, tipo, sair de um jovem revoltado por, imagina, não poder dançar, nem dirigir, nem jogar futebol, nem nada, para a partir daí alguém que descobriu que não precisa dessas coisas, né? Dá para ser muito feliz sem isso, dá para gostar de coisas sem... Assim, tem coisas que não... tem coisas que não nos faz falta e tem coisas que dá para você ser muito feliz, viver sua vida normalmente com o que tem. Se a gente não é feliz com o que tem, a gente também não consegue ser quando tiver o que nos falta, não é mesmo? Certo. Alan, é o seguinte, a gente acompanhando aqui uma conversa antes, né, da nossa entrevista, você iniciou sua carreira profissional cedo também, né? Como é que foi esse início, esse pontapé inicial de tudo? Olha, não sei se foi tão cedo assim, porque na verdade essa coisa de se expressar, falar em público, eu sempre gostei de explicar as coisas, né? Então, assim, tudo começou de fato com a igreja. A igreja sempre o altar sempre é o primeiro palco de todo mundo que toca um instrumento, canta ou tem aí a habilidade da oratória, né? E assim, em 2015, quando eu fui morar no Nordeste, no estado da Paraíba, terra natal dos meus pais, eu comecei a ministrar palestras em escolas, compartilhando a minha experiência para alunos e professores, compartilhando a minha trajetória na minha carreira escolar, vamos dizer assim, né? E sempre abordando temas sobre a inclusão na escola. E a partir daí meio que iniciei minha carreira de palestrante, vamos dizer assim, né? Sempre nessa pegada motivacional. E aí já de algum tempo para cá, então vamos dizer que não por um acaso, mas pela ação de Deus, né, eu comecei a ministrar aulas de inglês, né? E assim, é algo que eu gosto muito de fazer isso. Você gosta e a gente percebe que existem as dificuldades, né? Você hoje tem problemas visuais, né? Infelizmente está em uma cadeira de roda. Como você lidar com essa situação? Na verdade, é uma pergunta até meio complicada de responder, porque eu simplesmente vivo mesmo. Eu acho que o que eu faço, assim, é você não se importar mesmo. Claro, tem hora que faz falta, tem. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu estive na Serra dos Carajás, a gente foi deixar uma prima minha no aeroporto e lá tem um avião antigo exposto, né? E assim, eu tirei fotos com o avião e tudo mais, e tudo que eu recebi foi uma descrição do tal avião, né? Não sei como ele é, mas eu fiz a foto com ele está lá. Então, assim, eu pensei, poxa, o negócio grandão na minha frente, eu não estou vendo. Tem horas que isso faz falta, mas é uma coisa que, sabe aquela coisa que dá e passa? Então, assim, eu aprendi realmente a não me importar mesmo e se adequar. Você se adequar
assim, a viver com essa condição. Você entender que as rodas é as suas pernas, as rodas as suas pernas, os seus ouvidos agora, os seus ouvidos é os seus olhos. Então, adota isso como um estilo de vida. Entende que isso é o teu estilo de vida. Teu modo de usar o celular é diferente, seu modo de usar o computador é diferente, de ler e escrever é diferente, de estudar é diferente e de ensinar é meio diferente também. Você, como professor, qual seria a principal lição que você passaria para os seus alunos? Se eu conseguir aprender, você também aprende. E o que eu entendi é que se eu conseguir aprender, eu também posso ensinar. Então, assim, e o que eu ensino, que é a língua inglesa, é o seguinte, é algo que você tem que estar aprendendo sempre, é tipo academia. Você que malha em academia, se você parar, o que acontece? Você não atinge o resultado, você meio que, entendeu? Vai. Então, assim, por mais avançado que você esteja, por mais que digam, você está fluente, acredite, você não está. Você ainda tem algo que aprender e você precisa sempre estar aprendendo. E ensinar acaba sendo uma forma de aprender também. Assim, a gente prepara uma aula, você monta ali, elabora o plano de aula, você meio que automaticamente estuda aquele conteúdo. Então você tem contato, com essa língua, assim, com esse conteúdo. Então, assim, acaba sendo uma forma de aprender também. O que eu digo é, se eu conseguir aprender, você também consegue, e você está condenado a estudar isso para o resto da sua vida, se você quiser evoluir mesmo. Certo, Alan. E como é que é o apoio da sua família, apoio das pessoas que estão em sua volta, no seu dia a dia, com o seu trabalho, na sua casa também, como é que é? Não, excelente. Meus pais sempre me deram apoio desde criança, inclusive minha mãe foi a primeira que acreditou que eu podia aprender algo. Minha mãe e meu pai, né? E eles deram muita contribuição. A minha mãe, ela conheceu uma professora, na época, anos 90, né? Imagina, não é qualquer um que quer aceitar um aluno com deficiência numa escola, imagina. Então ela conheceu uma professora e propôs para ela dar aula de reforço escolar para crianças. As crianças teriam aula de reforço escolar e eu ia ser alfabetizado, todo mundo saía ganhando. E todo mundo saiu ganhando mesmo. Ela empreendeu na área da educação. Estudei na escola dela até a 5ª série do ensino fundamental, o que é o 6º ano de hoje, eu acho que é isso. E acabou que, assim, automaticamente eu fui sempre recebendo apoio dos meus pais, na escola mesmo, como que eu fazia na escola, como que eu copiava a matéria, como que eu via do quadro, como fazia. A resposta é amigos. Tinha apoio de amigos e de professores. Tinha professores que eles se dispõem a ir na minha casa e explicar a matéria, principalmente quando envolvia números, né? Então, assim, graças a Deus, sempre eu tive apoio. A minha irmã, ela sempre, ela vamos dizer, no sentido grotesco da palavra, normal, vamos dizer assim. Então, acaba que fica se tornando os olhos da gente, de vez em quando também. E o meu pai, inclusive, ele teve uma ideia bem legal quando eu estava ainda estudando inglês ainda, chegou um momento que eu já estava meio que escrevendo no escuro. Ele teve a ideia de elaborar uma régua de papelão para que eu escrevesse ali dentro do espaço da linha, para que eu escrevesse naquele espaço e não fugisse do campo de escrita, vamos dizer assim, né? Dentro daquele campo onde o texto iria ficar. Então, assim, eu sempre, graças a Deus, sempre eu tive, vamos dizer assim, anjos na terra ao meu lado, né? Resumindo tudo, é um exemplo de superação, né? Estive conversando com ela ali e pude ver, assim, como ele aprendeu, o sistema dele ter aprendido ali o inglês sem ver. Muitas vezes nós estamos sadios ali, emocionei. E, ao mesmo tempo, também fiquei muito grato pelos SIACA, os nossos gestores, que fez acessibilidade para ele, que proporcionou para ele ali estar dando essa aula maravilhosa. Tá ali, está aprendendo muito. Só de estar ali na frente, falando ali, ensinando, muita gente que é perfeita não tem coragem de estar ali ou de seguir esse exemplo. É um exemplo de vida, de superação. A SIACA está de parabéns aí, de ter feito essa acessibilidade. Nós temos banheiros ali, toda
preparado e não tem jeito, mãe, é só agradecer mesmo a Deus na vida desse camarada aí, e o exemplo de vida para nós é ser seguido. Que Deus tem que abençoar ele. Agradeço a Fernanda pelo apoio que tem dado para nós, a nossa prefeita, de estar pensando e cuidar das pessoas em toda essa acessibilidade na nossa cidade. A SIACA também não fica de fora, tem que crescer pensando na inclusão de pessoas. É um momento muito importante. Essa aula hoje com o Alan, ele mostra a inclusão, que todos nós podemos estar inclusos, e o Alan hoje é um exemplo aqui, dando essa aula hoje no curso, né, Educação Empreendedora, e assim mostrar para a população que todos têm espaço, e a inclusão hoje, ela está muito forte, não só na nossa cidade, mas em todo o município. Nossa cidade, ela é uma cidade planejada, sempre com acessibilidade. Nossa feira, onde está acontecendo a promoção, também foi uma feira pensada na acessibilidade. Nossa cidade toda, nas avenidas, nas novas calçadas que estão sendo construídas, sempre pensando na acessibilidade, porque nós temos que pensar nas pessoas que estão em nossa volta, qualquer pessoa. E hoje com o Alan, que é um momento muito feliz em ver o Alan dando uma aula de inglês. Então, assim, é um momento de incluir as pessoas no nosso mercado de trabalho também, não só na parte, né, que a gente fala de estar ajudando, colaborando, mas ele está dando aula. E assim, é dizer para vocês que tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em apoio com a SIACA, o governo, ele sempre está pensando na inclusão das pessoas do nosso município.